nós formos abrir a palavra de Deus do primeiro verso ao último verso da Bíblia, ou do primeiro capítulo ao último capítulo da Bíblia, nós vamos encontrar Deus fazendo declarações de amor para os seus filhos. Deus falando: eu te fiz a minha imagem, a minha semelhança, eu te amei. Você, por seu livre-arbítrio, resolveu fazer as coisas diferente daquilo que eu lhe propus. E por isso agora eu enviei o meu filho para morrer na cruz e dar a sua vida para te resgatar novamente. Amém. É esse Deus maravilhoso que está aqui nessa noite de braços abertos dizendo: eu estou feliz porque você está aqui. Deus está feliz, tenha certeza disso. Eu diria para vocês, o seu anjo da guarda também está contente, está feliz e está aí sentado do seu lado. A gente não pode ver isso, mas a gente pode sentir. Eu tenho a alegria de ter aqui alguns amigos nessa noite. O Luiz está aqui. Eu falei para ele que a nossa classe nessa semana, ela está orando por uma família e a família do Luiz. E eu estou muito feliz, Luiz, que você está aqui. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Que vocês possam sentir aqui nessa noite a presença de Deus. E agora nós vamos aquecer o nosso coração cantando louvores a Deus. Mas antes disso, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui na tua casa nesta noite. E nós queremos ouvir mais uma vez a tua voz falando ao nosso coração. Pai querido, que seja através da palavra cantada, dos louvores que serão erigidos aqui, mas que eles possam chegar ao teu trono de graça como um aroma suave, como gratidão dos teus filhos que estão reunidos aqui nesta noite. E que também a tua palavra, que em breve será aberta pelo pastor Salo, que ele mais uma vez possa ser ungido por ti e que nós possamos sentir a presença do céu aqui em nosso meio pelo poder da tua palavra. Fica conosco, é o que nós te rogamos em Jesus. Amém. O grupo de visitação tem vários testemunhos de orações atendidas. Se você conhece alguém que está doente ou afastado da igreja, passe os dados para Matilde Tarifa. O grupo de visitação irá visitar estes lares. Marca aí na agenda. De 17 a 19 de julho, teremos o Super América Jovem. Um final de semana completo com Sexta Jovem, JA, Domingo Especial e muito mais. Aguarde mais um super programa do Ministério Jovem. Classe para estudar Apocalipse, todos os domingos, às 6 da tarde. Venha e traga convidados. Sempre é tempo de começar. Monte um pequeno grupo na sua casa. Não sabe como fazer? A igreja oferece todo o material de apoio. Pegue o seu com a Rosângela e bom trabalho. Dia 25 de julho, 4:30 da tarde, teremos o treinamento para a Feira de Saúde. Todos os membros que queiram ajudar são convidados a participar. E no dia 26 de julho, das 10 às 2 da tarde, acontecerá a Feira de Saúde. Convide sua família, vizinhos e amigos. Uma grande oportunidade de evangelizar, ajudando a comunidade. Participe! Atenção! Novo e-mail para comunicar-se com a Secretaria da Igreja.
Vamos cantar o hino 324 para começar o nosso louvor essa noite. Face a face. Ver
Está chegando. Eu espero muito em breve ver Jesus face a face, para nunca me esquecer do seu rosto. Cristo é tudo para mim. Vamos cantar com entusiasmo, com vontade, com alegria, para espantar o frio, sentindo o cheirinho gostoso do lírio que está vindo aqui da frente. Cristo é tudo para mim, número 95. Quarta-feira de oração. Estamos aqui para orar, não é verdade? Então agora vamos dividir em alguns grupos. Queria pedir para o Eloy me ajudar aqui. O Eloy vai coordenar aquele grupo. Tá bom, Eloy? Pedir para o José Wilson também nos ajudar, coordenar aquele grupo. Nós vamos fazer mais um grupo aqui, vamos fazer um grupo ali junto com aquele irmão ali. E depois de alguns minutos, o irmão Osíris, o nosso ancião, estará orando com a oração geral. E eu gostaria de pedir para vocês lembrarem de que está acontecendo aquela grande reunião lá nos Estados Unidos, no Texas, lá em Santo Antônio. Lembrar que decisões importantes estarão sendo tomadas, inclusive no dia de hoje,
para que tudo aconteça segundo a vontade de Deus, porque sabemos que Deus está no comando de tudo. Ok? Vamos então orar. Ok? Você fica aqui, Osias.
Convido a todos, vamos nos ajoelhar e falar com Deus. Pai amado, aqui estamos, Senhor. Aqui estamos nessa quarta-feira, ajoelhados, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Criador, mas o Senhor é o nosso Pai a quem tanto amamos. E aqui estamos, Senhor, como os teus filhos, reconhecendo a nossa dependência de Ti, trazendo aos teus braços as nossas súplicas, as nossas esperanças, as nossas angústias, as nossas dores, na certeza de que o Senhor tem para cada um de nós um plano. E nós suplicamos que o Teu Santo Espírito possa dirigir a cada um de nós, que nós possamos entender, Senhor, as provas que temos que enfrentar, que nós possamos entender, Senhor Deus, as dores que sofremos, sabendo que o Senhor está conosco, o Senhor nos protege, o Senhor nos conforta, e nós suplicamos que o Senhor nunca nos abandone. Pai amado, suplicamos que o Senhor nos ajude a caminhar pelo processo de santificação. Que nós possamos a cada dia, Pai, estarmos mais juntos de Ti, entregarmos nossa vida, reconhecendo, Senhor, que necessitamos da Tua presença em nossas vidas e o quanto somos dependentes de Ti. Queremos nos preparar, Senhor. Sabemos que Cristo volta logo. Sabemos que o tempo é muito especial. Cristo está se preparando para voltar e nós precisamos nos preparar para esse encontro. E só podemos fazer isso com a Tua ajuda e com a Tua misericórdia. Pai amado, nós estamos num período agora muito importante para a Tua igreja, quando a Tua igreja está reunida para definir os rumos para os próximos anos. Te agradecemos, porque sabemos que tudo que já aconteceu foi dirigido por Ti. Te agradecemos pela reeleição do pastor Ted Wilson, do pastor Ayrton. Te agradecemos por todas as decisões já tomadas e suplicamos a Tua misericórdia de que tudo o que ainda for definido esteja sendo dirigido e encaminhado pelo Teu Santo Espírito. E que tudo, Pai, possa servir para que no final dessa conferência nós tenhamos uma igreja unida, uma igreja disposta, uma igreja consagrada, uma igreja, Senhor Deus, revigorada, uma igreja, Senhor Deus, realmente imbuída da missão que temos. E que, se for possível, Senhor, que essa seja a última conferência. Se for possível, Pai amado, que Cristo volte antes da próxima. É o que todos nós sonhamos, é o que todos nós desejamos e suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, onde o Rei está assentado à destra do Pai, poderoso para derramar águas que saram, águas que lavam, águas que refrigeram, águas que quebram maldições, águas que moldam, águas que purificam,
santificam, águas de paz. Águas que saram, águas que lavam, águas que refrigeram, águas que quebram maldições, águas que moldam, águas que purificam, águas que santificam, águas de paz. Amém. Muito bom podermos voltar ao santuário e podermos aqui nos unir em oração e agradecimentos e nos continuar na jornada que Jesus tem para cada um de nós. Foi muito benéfico aqui orarmos pela Conferência Geral. Nós tivemos o privilégio, no ano de 90, sermos delegado. Nós estávamos na região de Belém do Pará, então fomos escolhidos para ser um dos representantes lá na reunião da Conferência Geral. É um trabalho exaustivo, são 10 dias. Neste momento eles estão lá quase concluindo a reunião. E nesse período, eles têm mais de cerca de 2.500 delegados. E um pastor escolhido pela Conferência Geral, ele dirige esse plenário. Estes são os que precisam estar presentes. Claro que é feita a contagem, tendo quórum, começa a reunião. É como uma comissão de igreja. E então, eles vão e votam, tem um cartão de votação positivo, aquele que não concorda também tem um cartão. E então isso é feito. E o nosso representante, o pastor que dirige esse plenário, ele é usado pelo Espírito Santo, irmão, para poder esclarecer, para dar orientações, para receber as contribuições, para depois de um tempo levar a votação. E junto a ele fica um grupo, não é? Havia um grupo, na época que eu fui, um grupo de pastores que era o apoio para que ele pudesse, em determinada circunstância, ele passava o assunto para eles e então ia continuando a sua liderança. É uma organização maravilhosa. Nós devemos agradecer a Deus porque Deus usa os nossos líderes. Uma coisa me impressionou também, que o pastor Paulo, ele é um dos conselheiros, ele já foi presidente e agora ele é conselheiro. E ele falou a respeito do pastor Ted Wilson, que foi reeleito. Este é o nosso líder, ele é um pastor, e é humano, claro, mas ele é um homem de boa liderança, a liderança segura e a igreja precisa disso. E também ele disse o seguinte, ele foi escolhido por Deus
porque ele ama as pessoas. E nós, o pastor deve amar as pessoas, o membro da igreja deve amar, né, também o seu pastor e os irmãos. Nós devemos amar os semelhantes, porque esta é uma característica maravilhosa que São João realça bastante. E na sua carta, nas três cartas ali, 3 escritos de São João, ele realça o amor pelo semelhante. E nós devemos agradecer a Deus, porque a conferência geral vai terminar e as decisões serão então impressas e elas vão chegar na divisão sul-americana. A divisão sul-americana vai passar para as uniões vão passar para as associações, missões e igrejas. E chega para nós outros membros aqui todas as decisões. E nós temos a oportunidade de continuar. É bonito, né? Daqui parte também dos membros para a igreja para a associação para a união para a divisão e conferência geral. Então é um ciclo de vir e ir. E nós agradecemos a Deus por esta oportunidade. Deus abençoe. E ali vão os delegados e vão também os irmãos, outros pastores que não foram nomeados, mas eles marcam as férias e deixam para agora e vão para poder fazer um turismo, para poder assistir, depois contar, né? Daqui uns dias o pastor Ezequias vai relatar para nós aí muitas coisas bonitas. Então a gente deve agradecer a Deus por isso. Muito bem, vamos ter aqui a nossa meditação, né? Nós escolhemos para podermos meditar. Pode pôr bem no começo? Muito bem. Aqui São Lucas capítulo 2. São Lucas capítulo 2. Nós encontramos o seguinte relatório. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. E pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo, e entre os parentes e conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. E todos os que ouviam, muito se admiravam, e a sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Enquanto eu lia isso aqui, eu lembrei de que uma vez eu era pequenininho e eu fiquei no banco da igreja e dormi. E o povo saiu todo da igreja. E eu fiquei lá na igreja sozinho, dormindo. Minha mãe lá fora lembrou. Disse: olha, o Salo, onde é que está? Aí foi lá e me acordou e levou. Minha mãe não fez aquilo por esquecimento em termos de deixar e abandonar. Mas algo, né, atraiu.
os irmãos saíram, lá fora tinha um momento de conversa, era à noite, claro, né? Quarta-feira ou domingo, não me lembro. Mas aconteceu. Assim, aqui está o relatório de que os pais saíram da festa e aquele movimento. Na minha cidade há uma festa chamada Jubileu, e hoje eu não sei como, porque hoje as festas perderam muito seu significado. Mas havia um pessoal lá próximo de nós que eles passavam, todos os dias iam para a cidade, iam a pé, 10, 12 quilômetros, para ir à festa. Era sempre uma romaria. E aqui a gente percebe quando é a época da padroeira, né? É mês de outubro, então o povo a pé e aquela romaria, essa alegria toda para se encontrarem. É um movimento. E os pais estavam voltando, junto com esse grupo, né? Grupo de amigos, irmãos e parentes, todos contando as alegrias. E Jesus ficou. E até os comentaristas dizem, como pode, não é? Tomar café, almoçaram, jantaram e não perceberam Jesus. Estavam pensando, bem, ele deve estar com os coleguinhas, com os amigos, e vamos avante. Depois que caminharam um dia, viram que não dava. Eles regressaram, gastaram um dia de retorno e depois encontraram Jesus. E aí eles dizem que foram 3 dias. Há sempre uma oportunidade para nós, como nós cultivarmos a esperança na vida espiritual. E só podemos fazê-lo com a presença de Jesus. Aí uma historinha que diz que o garoto entrou na igreja e viu as lâmpadas, viu as velas acesas, e ele logo pensou, porque a criança quando vê vela pensa que é aniversário. E começou a cantar, né? Parabéns para você, e começou a apagar as velas. E aí foi embora. O padre viu e disse, olha, eu vou visitar esse menino, vamos conversar com ele, vou interrogá-lo, vou dar uma orientação a ele. E aí aproximou da casa dele, chegou lá, chamou, a mãe veio, a senhora da casa, então atendeu o padre, e ele disse que queria falar com o menino, e a senhora subiu e disse, desce lá que o padre quer falar contigo. Então, muito bem, chegou lá, o padre então perguntou para ele, onde está Deus? E o menino ficou aí preocupado, os olhos ficaram estatalados, ele ficou vermelho, e daí a pouco perguntou de novo, e agora ele começou a suar, começou a ficar muito afoito, e então o padre novamente perguntou a ele, e ele saiu às pressas e chamou a mãe e disse, mamãe, eles perderam Deus, e pensa que eu sei, pensa que eu sei onde ele está. É desta forma que acontece muitas vezes quando nós perdemos as coisas, né? Uma vez uma senhora falou para mim assim, olha, lá em casa eu perdi um objeto, procurava, não achava. Aí o esposo dela brincando, falou assim, acende uma vela que você vai encontrar. É aquele desejo de encontrar logo, né? Quantas vezes a gente está até com a chave do carro na mão, e às vezes até com óculos, né? Está no rosto e a gente está preocupado, onde é que está o óculos? A gente fica procurando as coisas. E assim o padre estava perguntando ao garoto, onde é que estava Deus? Você já perdeu Jesus alguma vez? É interessante a gente refletir sobre isto. Porque quando a gente se perde de vista, a gente procura fazer outras coisas para preencher. E Jesus então preenche as nossas situações, né? Não tenha muita pressa em responder certas coisas. Diz que até os pais de Jesus o perderam um dia.
porque eles estavam viajando e envolvidos com a multidão. E eles retornavam da festa religiosa, estava até num princípio bom, mas assim, nessa situação, perderam Jesus por cerca de 3 dias, e então sentiram desta forma. E aconteceu que quando eles retornaram, então eles viram, e a pessoa diz, incrível, incrível, né? Pensar como eles tiveram 3 oportunidades para lembrar de Jesus, e ainda só no final do dia. Isto atrapalha muitas vezes. E quando nós não lembramos de Jesus cedinho, nós passamos o dia envolvidos e não lembramos. A serva do Senhor diz que quando nós, de manhã, nos primeiros 15 minutos do dia, nós então fazemos uma conversa com Cristo, nós vivemos bem o resto do dia. Os primeiros 15 minutos rege o dia inteiro, e nós vamos bem, tranquilos e vamos felizes. Assim devemos ter o cuidado, não devemos pensar que eles o deixaram de amar, né? De amá-lo, não, abandonou, não, ele, não é assim, eles estavam ali, perdido a fé e a confiança em Jesus. Eles simplesmente o perderam, deixaram, né, de lado. Não devemos pensar que eles o deixaram de amar, mas simplesmente eles então perderam e estavam tão preocupados, né? E interessante que eles estavam preocupados com as coisas da igreja. Pode acontecer de estarmos tão envolvidos com as coisas de Deus e esquecermos os semelhantes. E então nós devemos ter o equilíbrio das nossas situações, né? Estavam preocupados com a festa religiosa, com o sacrifício, estavam envolvidos pessoalmente, estavam buscando todas as coisas, mas estavam assim. Aqui está um grande perigo para nós hoje também. Nós também corremos o risco hoje de estarmos tão envolvidos e perdermos a alegria de estar junto com Jesus. Não significa que o deixamos de amar, mas perdemos porque nós afastamos do privilégio que Ele nos dá. Simplesmente andamos tão cheios de atividades, conseguimos tantas coisas que nós não tiramos aquele tempo para estarmos em comunhão com o Senhor Jesus. E isso é muito bom quando se a gente vai, né, ter nossos compromissos, nossos horários, então a gente desperta um pouquinho mais cedo, para que a gente possa ter tranquilidade de deslizar no nosso colchão, colocar-se ajoelhado ao lado da cama, orar ao Senhor, e depois nós lemos a nossa Bíblia, se temos outro material, e a gente então sai preparado, fortalecido, e Jesus vai com a gente. Eu tenho uma prima, hoje já está bem grande, moça. Ela era pequena e dizia assim, sabe como é que Jesus vai com a gente? E ela então dizia, eu chamo ele para ir comigo para a escola. E Jesus vai comigo para a escola. E quando eu vou voltando, eu chamo ele para voltar comigo. Ele entra no ônibus, ele vem junto. E assim ele está sempre comigo. E ela dizia assim, nós devemos ter alegria de estar com Jesus. Era assim que Enoque andava com Deus, dizia ela. Então é importante a gente estar cheios de Jesus, cheio de poder e sermos fortalecidos espiritualmente. Muitas vezes essas atividades podem ser coisas boas, mas nada pode justificar o esquecimento de Jesus. Coisas boas, mas elas não podem ocupar o momento de nossa comunhão. É muito importante esta segurança que devemos ter. O que quer Jesus de nós?
Jesus quer de nós a nossa entrega, Jesus quer de nós a nossa fidelidade, a nosso amor, nossa paz. Quando Cristo morreu na cruz, houve um cravo que o segurou na cruz. E esse cravo era aquele amor que ele tem pela humanidade. Foi realmente a lealdade dele com o Pai e a entrega em favor de você e de mim. E segurou ele na cruz. Já como menino, então ele tinha já esta ideia de cuidar das coisas do seu pai. Já como criança, disse alguém que Jesus tinha um cuidado até quando as pessoas passavam. Se ele estivesse comendo, ele oferecia e dividia a comida com as pessoas. Dava aquela lição de partilhar, porque ele já amava desde pequeno, né? Amava as pessoas. Por isso é que ele disse para os pais, já me convém cuidar dos negócios de meu pai. E então ele já reconheceu que ele deveria ingressar no ministério fazendo o seu trabalho. Aí ele disse, através de, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. E ele dizendo estas frases tão bonitas da sua experiência. Foi essa lealdade para com o Pai que ele firmou na cruz, e é o nosso bem hoje, porque não fosse a sua dedicação, a sua entrega, sua morte na cruz, nós estaríamos perdidos. Em Nova York há uma estátua de Nathan Hale, e ali está todo amarrado, sua camisa aberta, e uma frase que dizia assim: lamento ter uma vida para dar, só uma vida para dar ao meu país. Eu lamento. Ele viveu, dedicou como soldado, e ele lamentava porque não podia mais fazer nada pelo seu país. Lealdade, segurança naquilo que ele procurou fazer. No nosso país, a gente lembra de Tiradentes. Já viram que essa história sempre me impressionou, né? Um país emergente, um país que estava, né, na sua época de desenvolvimento, e alguém deu sua vida. Foi muito difícil, muito desastroso, né? Muito negrou para uma situação desta. Tiradentes deu a sua vida pelo Brasil, pela colônia, né? Pelo desenvolvimento. É interessante notar também que, como cristãos, precisamos ser mais leais ao nosso Deus, leais a Cristo. Precisamos das nossas convicções morais serem mais seguras. Jesus nos dá este exemplo, né, e este chamamento para sermos assim. Precisamos ser mais firmes na igreja de Cristo para podermos fazer o melhor. Cristo foi realmente morto, foi levado ao madeiro, não tanto pelas suas palavras, mas pela sua vivência, porque ele sabia, né, em quem ele cria, e ele realmente tinha a sua vontade de fazer o melhor, sua lealdade, e ele espera de nós também esta lealdade. A nossa lealdade implica viver como ele viveu, amar como ele amou. Não precisamos ter mais amor do que ele procurou demonstrar. Cristo diz em São Mateus 16, ele diz que quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Seguir a Jesus. Se nós seguirmos seu exemplo, suas palavras, sua vivência, nós seremos as pessoas mais felizes.
É interessante notarmos também que o mundo irá crer na história de Cristo quando vir em nossa vida a vivência de Jesus. O mundo vai crer quando eles virem em nós a situação de Cristo em nossa vivência. Por isso nós precisamos estar junto dele, com ele, por ele, para podermos ser vitoriosos em nossa experiência. No livro O Kizar, é contada uma história de um soldado que foi pego pelos franceses, pelos soldados franceses. O soldado russo foi então capturado e eles tomaram a sua mão e escreveram com brasas a letra N na mão do soldado. E o soldado perguntou para os seus vigilantes agora, os seus que prenderam a ele, o que significa isto? E ele disse: bem, agora você pertence a Napoleão. Você é totalmente dele. Tudo que você for fazer agora é Napoleão que diz que você deve fazer. E diz que a história é que ele foi ali, pegou o machado e cortou a mão. E entregou a mão para eles de volta e disse assim: pode ficar para vocês, porque eu sou do Kizar. Eu pertenço a ele. E ele não aceitou aquela letra no seu corpo. Nós precisamos ter de Jesus todas as formas para o nosso crescimento e nós pertencermos a ele. Paulo diz que nós precisamos da mente de Cristo. Em outros lugares ele fortalece que nós precisamos ter o perfume de Cristo e ser o perfume. Nós precisamos ter todas as condições que o céu pode fornecer para nós podermos estar seguramente na experiência. Jesus quer de nós que nós possamos ser fiéis. Ele quer fazer parte permanente de nossos pensamentos, nossas decisões. Quer ser a motivação dos nossos sentimentos e a razão da nossa existência. Motivação. Olha que maravilha. Quando nós somos motivados, nós realizamos muitas coisas boas, grandes, maravilhosas. Nós precisamos de motivação. Uma vez uma senhora tirou o filho da escola. O pastor disse: não faça isso, irmão. Não, mas eu não posso mais pagar, está muito difícil. E aí o menino chegou em casa motivado, mas a motivação dele era contrária, irmãos. Era negativa, mas para ele era uma grande coisa. Ele então chegou em casa, jogou a sacola de livro para lá e começou a esfregar as mãos, sorrindo, e a mãe perguntou o que era e disse assim: é porque eu vou fazer parte de um cenário, mamãe, um cenário, eu fui escolhido para fazer parte. Mas qual o personagem que você vai representar, meu filho? E ele falou assim: mamãe, eu fui escolhido para representar o Saci Pererê. Aí a mãe ficou: e agora? Daí um pouco, o menino não queria mais ir à igreja. Foi ao pastor, e o pastor falou assim: eu vou orar pelo teu filho também, irmã, mas primeiro eu vou orar por você, porque você tirou teu filho, está tirando teu filho da igreja. As motivações, elas, quando vêm, às vezes encanta. E nós precisamos analisar se elas são benéficas, se são de Deus. Aqui as motivações de Jesus são positivas. E nós podemos confiar nelas, para a gente poder crescer e estar desenvolvendo as nossas realizações, as nossas vidas, para podermos crescer na graça e no conhecimento
do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Na nossa experiência, nós podemos notar que nós podemos crescer e ser fortalecidos espiritualmente para nossa conquista. O soldado prisioneiro, ele então gostou de tomar uma decisão acertada, porque ele estava motivado. E então ele dizia: eu sou do Quizar, pertenço a ele. E nós, irmãos, Jesus quer nos motivar para nós sermos sempre dele, estarmos sempre com ele. Verdade ou ficção dessa história, mas uma coisa é que ela fala muito bem de que aquele soldado confiava no seu líder e gostaria de estar com ele. Assim Jesus também espera de nós. O mundo necessita de homens e mulheres que não se comprem e não se vendam, que sejam firmes, como a bússola é o polo, que tenha coragem de chamar o pecado pelo nome, ainda que caia os céus. Deus quer que seja assim conosco. Cristo quer fazer o melhor por nós. Concluindo, no livro Testemunhos Seleto, página 31, nós temos um texto pequeno que diz assim: agora é o tempo de mostrar-se o povo de Deus leal aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia, lealdade da sua traição. A nação ficará do lado do grande líder rebelde. Verá realmente grandes situações para que o ser humano possa sentir isto. Gostaria de passar os outros textozinhos, mas não está dando. Vamos ficar aqui outra ocasião. Deus possa abençoar, possamos ser felizes. Está aí. Ele quer estreitar a sua amizade conosco. Afortunadamente os pais perceberam que eu tinha perdido e foram ao encontro dele. Que bom! Podemos procurar Jesus e irmos ao encontro dele, e que ele está de braços abertos para nos receber. Nós estamos realizando um trabalho missionário num lugar aqui, numa chácara, e a senhora disse assim: pastor, eu tive um sonho e eu vi Jesus lá nas nuvens e ele estava até brilhando e estava de braços abertos. Jesus está de braços abertos nos esperando. Eu disse a ela: e a senhora percebeu que ele estava assim dizendo, né, no seu gesto, que é para você ir em direção a ele? Eu tenho pensado sobre isto. E eu tenho orado a Deus para que ele me abençoe, para que eu possa tomar sempre uma decisão ao lado dele. Jesus espera essa decisão, e que a nossa vida seja sempre para servi-lo, para amá-lo e para testemunhar da sua verdade. Deus os abençoe. Amém. Para encerrarmos o nosso culto de oração, vamos cantar todos juntos Precioso é Jesus para mim, número 93. Jesus, o meu Rei Salvador,
Nosso Deus, obrigado, Senhor. Tu nos deste o privilégio de refletirmos sobre a nossa condição diante de Jesus e, através deste incidente, podermos analisar de que nós precisamos ter o cuidado para não perdermos a Jesus. E que a nossa experiência seja uma com Ele, para podermos sentir a Tua presença, a motivação, a direção certa, e que possamos honrar e glorificá-lo todos os dias de nossa vida. Agora nós vamos sair para nossos lares. Leva-nos, bom Pai, na Tua companhia. Permita, Senhor, que nada de mal nos aconteça e o Senhor também possa continuar guardando a Tua igreja, abençoando os delegados, os irmãos que para aquela região se dirigiram, e que todos sejam protegidos e possam retornar bem para suas casas. Ó Deus querido, permita, bom Pai, que nós possamos ter alegria de estarmos contigo e testemunhando da Tua verdade a quem quer que seja, a todos quantos mantivermos contatos. A partir de nossos lares, possamos ter a alegria de estarmos juntos com o Senhor. Nós oramos, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a disposição do pastor Salom de ter aceito o convite, de ter dirigido aqui nesta noite a palavra do Senhor. Também não podemos deixar de agradecer aí nos trabalhos desta noite a presença dos nossos músicos, dos nossos amigos que estão lá em cima no som, né? Dos nossos irmãos diáconos que estão aqui também, né? Para nos dar a oportunidade de estarmos aqui no culto, né? E também você. Louvado seja Deus porque você veio nessa noite e esperamos vocês sábado às 9 horas. Que Deus os abençoe, guarde, os proteja e leve em paz para a tua casa.